Meus queridos irmãos, a liturgia de hoje fala de modo especial sobre uma virtude que nós precisamos ter em nossa caminhada cristã. Uma virtude indispensável que, junto com outras virtudes, nos ajuda a alcançar o nosso objetivo, que é o céu, a perseverança. A primeira leitura, a carta aos Hebreus, isso ficou muito claro, né? O autor sagrado, ele lembra os irmãos de tudo que eles passaram, lembra de todos os sofrimentos, de todas as lutas, de todas as coisas às quais eles se submeteram por conta da sua fé, por conta, né, da sua entrega a Jesus Cristo. Mas diz lá no final, é preciso ter perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá e não tardará. O justo vive pela fé, mas se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. E ele conclui: não somos desertores para a perdição, somos homens da fé para a salvação da alma. Então, a perseverança nas coisas de Deus, a perseverança no caminho cristão é muito importante. E podemos dizer assim que é tão importante ou até mais importante do que o início da caminhada é perseverar. Não adianta nada também começar, né, uma caminhada e morrer no meio do caminho, né, desistir no meio do caminho. Desertar, como diz aqui a leitura, no meio do caminho. Às vezes é até mais perigoso, às vezes é até mais assim, o preço que nós vamos pagar se desistirmos é pior do que se nós nunca tivéssemos começado. Jesus em várias ocasiões fala sobre isso, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Aquele que sabia o que deveria fazer e não fez, será chicoteado muitas vezes. Então, Jesus nos adverte também que nós que começamos uma caminhada, precisamos concluir, porque também, se desistirmos, teremos que pagar o preço dessa desistência, e o preço será alto. A mesma coisa nós ouvimos no Evangelho. Jesus, ele adverte, né, os apressadinhos, né, que querem que as coisas se resolvam do dia para a noite ou da noite para o dia. Esses apressados somos nós. Todos nós somos muito apressados, né, com a nossa própria conversão, com a conversão dos nossos filhos, ou do marido, ou da esposa, né, ou dos amigos, ou da paróquia, e assim vai. Nós temos dificuldades de esperar, né, o tempo de Deus. Também temos dificuldades de esperar o desenvolvimento dessa semente, né? Ela é lançada, ela brota, e ela vai se desenvolvendo. Depois, lá no futuro, ela começa a dar frutos. Nós queremos que o fruto apareça, que as coisas se resolvam do dia para a noite. Então, Jesus, ele diz, o reino de Deus é como uma semente que é lançada, né, e ela demora a crescer, mas quando você menos espera, está lá os seus frutos. Mas também o reino de Deus é como um grão de mostarda, parece pequeno no início, é a menor de todas as sementes, de todas as hortaliças, né? Depois ela vai crescendo e, de repente, até os pássaros dos céus podem fazer ninhos, né, nos seus ramos, podem abrigar-se à sua sombra.
Então, o reino de Deus também, ele vai progredindo, pouco a pouco, né? De fé em fé, nós vamos crescendo na palavra de Deus, nas virtudes, na caridade, no amor a Deus e aos irmãos. Precisamos ter paciência também, perseverança, paciência, determinação. São virtudes que nós devemos buscar muito. Se nós descuidarmos e não buscarmos, né, essas virtudes, nós podemos desanimar. Se não entendermos também que as coisas acontecem dentro de um processo, às vezes longo, demorado, que leva a vida inteira, nós podemos desanimar. E é isso que o Senhor não quer. Deus não quer que desanimemos. Deus não quer que desertemos. Deus nos quer perseverantes. Por isso ele adverte. O reino de Deus é assim. Ele demora um pouco. Ele vai se desenvolvendo com o tempo, né? Com o andar da nossa caminhada, o reino de Deus vai se desenvolvendo. Então vamos pedir ao Senhor nesse dia que nos dê perseverança sempre, para não desistirmos diante dos desafios, diante dos sofrimentos também, né, das incompreensões que acontecem ao longo do caminho, que nós não desanimemos. Vamos perseverar, pedir a perseverança. Sem perseverança, nós não chegaremos ao nosso destino, à nossa meta, que é o céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.